Na diarreia, tá, trazer um pouquinho de das situações diárias que a gente vivencia, a diarreia ela é induzida também por algumas terapias, alguns medicamentos eles são classificados. Terapias-alvo, por exemplo, porque nos dados que a gente tem referenciado em terapias anti-EGRF, para câncer de pulmão, eles podem ser menores do que 1%. Então, um pouco vai se apresentar a diarreia, e às vezes é um manejo que vai ser grau 1 e vai poder ser tratado com uma simples orientação da equipe de enfermagem. Já daqui a pouco, um anticorpo monoclonal, como o cetuximab ou panitumumab, ela vai ser uma taxa um pouquinho maior, onde 21% vão apresentar grau 2, e daí grau 2 já necessita de intervenção. E grau 3 vai ser bem pouco, que vai ser 1 e 2. Vai atrasar, às vezes, tratamento, vai descontinuar o protocolo, então vai depender muito de como vai aparecer essa graduação. Então, todas as prescrições que vão ser liberadas para manipulação na equipe de farmácia da oncologia, eles vão ter que ser avaliados de forma que garanta que todo o protocolo está de acordo, os antieméticos que devem ser pré-administrados antes de qualquer quimioterapia, de acordo com o potencial. E daí, então, conferência do protocolo correto, da dose correta, são diretamente influenciadas por isso. Trouxe uma foto de um livro da farmácia clínica em oncologia, aonde tem alguns antieméticos utilizados e as frequências que eles se utilizam. E também tem as referências ao lado, porque daí o que acontece? Dependendo do tipo de náusea que vai ter presença, vão ser feitos medicamentos com maior potencial ou menor. Tipo ali, o fosaprepitanto, na tipo de náusea aguda, ele é uma dose endovenosa só no D1. Ele já é suficiente para evitar esse evento que apareça durante o tratamento. Já a granizetrona, ela é para uma tipo de náusea aguda. Então, tem doses diferentes, de 1 a 2 miligramas, podendo ir até 3 miligramas a apresentação de comercialização. E isso vai estar e por isso, na estruturação do protocolo clínico institucional, fazer a determinação de quais pré-médios são necessários para poder fazer uma ação desejada e evitar esse efeito colateral. Os guidelines também, eles referenciam esse potencial hematogênico de acordo com o medicamento. Então, ali tem a listagem, de acordo com o NCCN, uma versão de 2023, de acordo com a droga, qual é o potencial, tá? Então, principalmente, que nem a doxorubicina, de risco moderado, acima de 60 miligramas metro quadrado. Então, normalmente o protocolo é 60 miligramas metro quadrado, então ele já vai ser esse moderado, médio risco. Então, ele deve ser incluído antieméticos de suporte com o fosaprepitanto e, por exemplo, fosaprepitanto e palonozetrona, como medicamento já pré-médios para evitar a reação adversa desse medicamento. Assim como, tem todos aqui, tem o risco moderado, baixo, alto, né, médio, de acordo com o medicamento. Ali também tem, de acordo com o guideline, quais são os medicamentos de suporte. Granizetrona, então, podendo ser de 1 a 2 miligramas, mas existe essa apresentação de 3 miligramas também, podendo ser usual. A ondazetrona também, só que a ondazetrona, ela tem um potencial que ela vai demorar, normalmente tu vai ter que fazer em frequências de 8 em 8 horas, voltar a administrar daqui a pouco em uso domiciliar. Então, alguns medicamentos agora, como tem novos lançamentos, eles fazem com que o tempo seja muito maior de ação. Então, às vezes, tu colocar um medicamento de acordo com o potencial, que ele tenha uma duração maior, vai evitar que o paciente, assim que ele teve a alta ambulatorial, que ele apresente esse quadro de nível domiciliar. E sempre reforçando, normalmente tu já tem que deixar um receituário, caso o perfil do paciente seja de apresentar mais reações adversas. Então, tu manda para casa já com receituário para poder comprar na farmácia ou daqui a pouco adquirir de outra forma. Da atuação do farmacêutico, então, principalmente no tratamento da diarreia, um exemplo prático do dia a dia, sempre tu vai orientar a hidratação,
solicitar exames de valores séricos de eletrólitos para evitar eventuais reposições. Importante sempre essa avaliação, a função renal e hemograma do paciente, e sempre é interessante pedir isso com uma certa frequência, principalmente antes de fazer cada início de ciclo, antes de fazer a aplicação, ser feito esses exames laboratoriais para avaliação. Então, análogos então, de opioide antidiarreico, loperamida, muito utilizada, e daí a conduta, o paciente com grau de toxicidade fraco, moderado, ele é indicado o uso de dose de ataque de 4 miligramas e seguida por 2 miligramas a cada 4 horas, ou de acordo com cada evento diarreico que vem apresentando. Importante sempre isso, porque em casa a gente às vezes esquece qual é a dose máxima por dia, e às vezes tu quer sanar um problema e tu acaba tendo uma intoxicação. Então, não se pode exceder, neste caso, 16 miligramas dia. Eu trouxe, que nem estava falando antes para você, sobre o CTCAE, que ele é uma fonte que gradua, né, essa intensidade de evento adverso. No caso da diarreia, ele vai ter 4 evacuações por dia, ele vai graduar nível 1. Se daqui a pouco teve de 4 a 6 ao dia, ele vai ser um grau 2. De 3, ele vai ser, então, maior ou igual a 7 evacuações por dia. E o quarto sempre é o desfecho negativo que a gente não quer que chegue. Então, por isso é importante que a ação das equipes que estão envolvidas na validação desse protocolo, da prescrição antes da administração, seja verificada esses eventos adversos relacionados aos medicamentos. E daí, cada equipe, ela faz uma mensuração no sentido de ter essas ferramentas. Hoje, o mais usual é tu fazer essa construção via informatizado e ele poder buscar de forma inteligente de qual paciente teve, para ele não poder voltar, ele ser resolvido já na graduação inicial. Então, daqui a pouco, o manejo da diarreia foi feito grau 1 e grau 2, e ele já foi, daqui a pouco, utilizado loperamida. Daqui a pouco ele já não tem mais essa graduação, porque ele já foi resolvido os eventos ou as quantidades de evacuação dia que esse paciente já havia tendo. Então, nunca deixar chegar quase ao grau 3. Quando o grau 3 já está chegando, é um sinal de alerta muito grande, de que às vezes, raramente, tu vai conseguir ter alguma intervenção, senão daqui a pouco a descontinuação do tratamento. Então, isso, e sempre chegar essa informação aos médicos, porque antes dele ver a consulta, se daqui a pouco o paciente esqueceu quantas evacuações, principalmente, estava em casa, não sei quantas evacuações tive ao dia, faz com que ele induza o erro e daqui a pouco ele está numa graduação muito maior do que a gente está mensurando. Então, dar alternativas do paciente marcar a quantidade de evacuações que teve em casa, daqui a pouco mandar para a enfermeira, às vezes, normalmente a gente já tem uma enfermeira referência que cuida de cada paciente, daqui a pouco um farmacêutico referência, faz com que crie esse vínculo e quando está vendo que está apresentando muitas evacuações, já fez a sinalização, olha, tem alguma coisa errada, ou ele vai ter daqui a pouco uma intervenção a nível de internação, ou ele vai voltar ao ambulatório para uma nova avaliação.